Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar do escritor que talvez seja o mais famoso de todos os tempos, pelo menos o mais popular, Victor Hugo, o homem que quando morreu 2 milhões de pessoas acompanharam seu cortejo fúnebre em direção ao Panthéon, em Paris, onde estão enterrados os heróis nacionais da França. Falar da obra de Victor Hugo hoje é tocar em 3 pontos essenciais, os 3 pontos que formam a obra dele: a religiosidade, a sociedade e a natureza. E por que ler Victor Hugo em 2020, por exemplo? Eu acho que o grande ponto exatamente são as 3 temáticas que ele sempre abordou. A religião, em um momento em que vemos o fanatismo religioso de determinadas igrejas e determinadas alas conectadas ao governo, por exemplo, radicalizam muito, envolvidos em casos de corrupção, envolvidos em assassinatos, muito conectado ao poder oficial, radicalizando muitas temáticas sociais. Então nós temos uma crise na religiosidade, na fé, um momento de sociedade onde nós estamos passando por uma grande pandemia. Ontem chegamos a 131 mil mortos e as coisas estão funcionando normalmente, as pessoas estão agindo normalmente como se nada estivesse acontecendo, porque não passou ainda. E a natureza, o nosso Pantanal queimando fortemente, e o governo federal, ao invés de tomar medidas para acabar com esse problema, cria vídeos falsos para se defender de um público estrangeiro, porque alguém fez um vídeo contra as queimadas. Então nós temos 3 grandes crises, e esses 3 pontos justamente são os pontos essenciais da obra de Victor Hugo. E vamos falar de 3 livros que formam essa tríade: religião, sociedade e natureza. E vamos começar pela religião, porque é a ordem cronológica da obra de Victor Hugo. Em 1831 surge Nossa Senhora de Paris, aqui está em espanhol, são 2 livros dentro de um. A história de Quasimodo conta muito retrata muito, é um romance histórico, retrata muito a sociedade francesa naquele momento, onde um homem deformado que vive no topo da igreja de Notre Dame se apaixona por uma cigana, né, e toda a mal visão que a sociedade tem de uma cigana chamada Esmeralda. O filme da Disney é baseado na obra de Victor Hugo. E é curioso que os franceses eles são muito sarcásticos. E quando Notre Dame pegou fogo e houve toda aquela campanha de comoção para restaurar a igreja, os franceses usaram a obra de Victor Hugo, 2 delas, para falar: ok, já salvaram Notre Dame como o Victor Hugo salvou na sua época, agora salvem os miseráveis. E dos miseráveis a gente vai falar já, porque é o segundo ponto essencial da obra do Victor Hugo. A obra, Notre Dame é muito importante na obra de Victor Hugo, porque ele trata da religiosidade, trata da religião, na verdade, né? É uma crítica também à sociedade francesa. O livro se passa em 1482, uma época medieval, e aí ele abarca toda a sociedade francesa. Um homem esquisito que vive, que é o corcunda de Notre Dame, que vive em cima cuida dos sinos e da manutenção do teto da igreja. A igreja naquele momento estava bem deteriorada, pensavam até em demolir e construir outra, e a fama do livro faz com que o governo reforme Notre Dame. Então a importância de um cara do tamanho do Victor Hugo, ainda jovem naquela época, 1831, em 1830 havia havido um processo popular muito forte contra a monarquia, que havia sido restaurada depois da queda de Napoleão. E Victor Hugo vai também se envolver em questões políticas. Em 1848 vai ser par da França, que seria um cargo no Congresso. Em 1851 há um golpe de Estado do sobrinho de Napoleão Bonaparte, que Victor Hugo chama o Pequeno. Tem até um livro que ele fala isso. E aí, pela rivalidade dos dois, Victor Hugo é exilado. Primeiro na Bélgica, em Bruxelas, e depois ele vai para Jersey. São 2 ilhas que ficam no Canal da Mancha. E lá ele escreve a sua maior obra, na minha opinião, e que, por exemplo, não foi muito bem recebida por grandes críticos da França. Por exemplo, Flaubert, autor de Madame Bovary, disse que Os Miseráveis era um livro não imaginativo e muito menos real. Imagina que loucura, né? Ou seja, Flaubert estava errado. Aqui, Os Miseráveis. Essa é uma capinha que tem um quadro muito significativo do Delacroix, que é um pintor da República, né? Um pintor da Revolução. E aqui a liberdade guiando o povo, né? E não se refere à queda da Bastilha em 1789, se refere aos movimentos populares de 1830. E é justamente quando se passa esse livro. 1830 conta a história de Jean Valjean,
que é um dos maiores anti-heróis de todos os tempos, é preso por 14 anos por roubar um pão, ou seja, é uma história completamente atualizada, ou seja, os pobres quando roubam para comer passam anos e anos na cadeia, e os ricos quando roubam milhões e milhões de reais, de dólares, de euros, são absolvidos e vão para casa ficar de quarentena de bobeira, principalmente se você for amigo do presidente da República. Então aqui é a história do povo, aqui é a parte social da sociedade da obra de Victor Hugo, defende muito a democracia liberal, os valores da Revolução Francesa, os valores da democracia, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da República Francesa, né, a Primeira República Francesa, e justamente por causa, esse livro tem aqui toda a visão política de Victor Hugo. Victor Hugo era filho de um general de Napoleão, então um homem voltado muito à República. Sua mãe era muito católica e era voltada muito à monarquia, então ele nasceu nessa dualidade francesa daquele momento, no começo de 1800, Napoleão já no poder. Eu acho que Victor Hugo nasceu em 1801, ou seja, Napoleão já governava, em 1804 Napoleão é coroado imperador. Então todo o progresso francês naquele momento territorial, do exército, de poder, é exercido quando Victor Hugo era criança, e o seu pai era um general muito famoso das tropas de Napoleão. Então Victor Hugo forma o seu pensamento muito voltado para a República, e justamente quando tem o golpe de Estado de 1851 por Napoleão, sobrinho, o Pequeno, entra em choque a visão de Napoleão com o novo governo francês, né? E ele sai. E aí ele vai para uma outra ilha, e aí a gente entra no terceiro ponto da obra de Victor Hugo, que é a natureza, e que é um livro maravilhoso, que se chama Trabalhadores do Mar. Os Trabalhadores do Mar, que ele escreve na ilha de Guernesey, eu não sei se a pronúncia é assim, que é outra ilha, um rochedo que fica entre a França e a Inglaterra, e aqui ele vive lá. E esse livro se passa nessa ilha, é a história de Gilliard, uma história de amor incrível. Mais uma vez, o cara legal sempre se ferra, né? O cara faz de tudo e tal, e a mina vai embora com outro cara. E aqui acontece um negócio muito doido, porque o pai dessa mina, que eu esqueci o nome dela, a personagem, ele perde o barco a vapor dele. É o único barco a vapor que tem nessas ilhas, né? Que transporta as pessoas para o continente. E ele simplesmente tem um acidente e alguém precisa salvar o barco. E quem é que vai salvar o barco? Gilliard. Ele vai lá tentar salvar o barco, e aqui acontece uma das cenas mais lindas, assim, uma das melhores descrições de todos os tempos, talvez, que é a luta dele contra um polvo gigante. E aí vocês vão ter que ler para saber o que acontece com o polvo e com o Gilliard, com o barco e com a menina que não quis casar com o cara legal. Enfim, é um dos meus livros favoritos do Victor Hugo. Esse livro é essencial para entender a obra dele, porque quando ele fala de religião, sociedade e natureza, ele fala que essas três são os três benefícios que os homens têm, mas esses também são as três grandes batalhas que os homens têm. Então, os dogmas da fé, os dogmas da lei, que é da sociedade, e o dogma da natureza. E aqui ele fala muito isso, porque quando uma sociedade vive num ambiente onde a natureza sobrepõe, uma ilha, por exemplo, o homem tem que vencer a natureza de certa forma, mas não vencê-la para destruí-la em si, para conseguir criar ferramentas como um barco para poder atravessar o continente, para trazer comida ou o que seja. Se está muito frio, buscar meios para se aquecer. Então é essa luta do homem constantemente contra a natureza, ou seja, desde a sua necessidade até se transformar numa fatalidade, porque a natureza também mata o homem, os furacões, os tsunamis, né? Claro, falando de agora, né? O homem, uma tempestade e tudo mais. Então esses três são os três pontos essenciais da obra do Victor Hugo, a sociedade principalmente. O Victor Hugo tem uma frase muito bacana em Os Miseráveis, aliás, que ele diz que o meu partido é o povo, e o que for melhor para o povo é melhor para mim. E é uma frase que eu uso muito também como conceito pessoal, né? Porque nós também somos o povo. Nós temos a tendência, no Brasil principalmente, de falar do povo como uma terceira margem, uma terceira onda, né? E não, nós também somos o povo, né? Desde pessoas de classe média que têm trabalhos liberais, advogados, jornalistas, professores universitários ou professores de colégio, médicos, até as pessoas que são muito ricas, né, que no nosso país é 1% somente, e as pessoas que são muito pobres. Todos nós somos o povo, mas nós temos a tendência de achar que o povo é só quem são os miseráveis, né? Então, Victor Hugo é um dos meus escritores favoritos. Com esse vídeo, eu encerro meu top 5. George Orwell,
Hemingway, Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques e Victor Hugo. Victor Hugo é o principal, assim, o primeiro deles, né? O cara que eu me apaixonei muito cedo, lendo Os Miseráveis, porque é a história social do povo. E é engraçado, porque o livro se passa em 1830, só que tudo que o povo sofria em 1830 na França, um país europeu que tinha tido um grande império com Napoleão, que foi um grande reino anteriormente, tudo que o povo francês passava naquela época de miséria, de fome, de necessidades, nós passamos hoje em dia também. O nosso povo, o povo brasileiro, passa por isso também. Então são 51 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, pessoas que vivem com R$ 400 por mês, o governo perdoa 1 bilhão de dívidas de igrejas, templos, e quer dar R$ 200 de auxílio emergencial. Então, ler Victor Hugo hoje em dia é a mesma coisa que ler Victor Hugo há 200 anos atrás. Ou seja, todas as temáticas que ele tratava, 200 anos não, 100 e poucos anos, todas as temáticas que ele tratava são super modernas para a gente. O poder da igreja, que ainda existe de forma muito marcante, principalmente nesse momento a igreja evangélica, e eu não vou entrar em outros méritos, mas pastoras que matam o marido, pastores que dão banho em presidente no Rio de Jordão presos por corrupção. Então, toda uma ligação fervorosa entre o poder oficial e a justiça. E o poder oficial e a religião, desculpe. E a justiça também, claro. Por exemplo, essa é uma temática muito forte em Notre Dame de Paris, né? É muito bonitinha a história do casal lá, de excluídos da sociedade, do Quasimodo e da Esmeralda, que é uma cigana. Mas o grande ponto da obra desse livro do Victor Hugo, Nossa Senhora de Paris, Notre Dame de Paris, desculpa, é justamente a ligação entre a igreja e a justiça, porque o Palácio da Justiça da França está na mesma ilha de Notre Dame. Se você já foi a Paris e deu uma caminhada por ali, você vê que eles ficam muito perto. E isso é uma conexão gigantesca entre a religião, que naquela época a Igreja Católica era um poder oficial, e a justiça, que é um poder oficial. E com a Revolução Francesa, esse poder é desmembrado, né? Que é uma ideia de equilíbrio dos poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, né? Numa república. E, claro, depois todas as monarquias deixam de ser absolutistas e passam a ser constitucionais. E aí também já existe um poder equilibrado. Então, ler Victor Hugo hoje em dia é fundamental também para a gente entender a nossa sociedade, contar a história do nosso povo, reclamar por mais direitos e pedir que os poderes oficiais sigam mais deveres. Tá bom? Então é isso, queria falar desses 3 livros. Indicar um livro final também do Victor Hugo que é interessante. Eu disse que indicar 4, indiquei só 3. 93. Esse livro é um dos últimos livros do Victor Hugo, e ele trata de um ponto muito delicado da Revolução Francesa, no momento em que a França volta a ser monarquia, volta a ser república, né? Quando cai Napoleão Pequeno, o sobrinho, o Victor Hugo volta para Paris, já no final da sua vida. Aliás, o Victor Hugo negou a anistia que Napoleão sugeriu para ele, porque ele era contra o governo e falou: não preciso de anistia, eu vou ficar onde eu estou, e ficou na ilha de Guernesey. E ele volta para Paris depois. É um momento muito delicado, porque, claro, a República realmente se consolidou, depois nunca mais voltou a ser uma monarquia a França. E ele trata de um ponto essencial da Guerra Civil depois da Revolução Francesa, e do momento que eles denominam de o terror, que foi um momento de muitos assassinatos, muita lavagem de sangue, muita guilhotina na cabeça da aristocracia. Não que todos não mereciam, mas tudo bem. E esse é um livro delicado também. E Victor Hugo é um dos caras mais famosos. Victor Hugo está enterrado no panteão de heróis nacionais da França. O enterro do Victor Hugo é um dos maiores enterros da história da França até hoje. 2 milhões de pessoas passaram pelo seu velório. E uma das avenidas de Paris que corta, são 12 avenidas, o plano Haussmann, que é um plano arquitetônico que modernizou Paris como Paris é hoje. As 12 avenidas caem no Arco do Triunfo. E uma das avenidas que passa pelo Arco do Triunfo se chama Victor Hugo. Então é um cara que, além de tudo, de ser gigantesco escritor, maravilhoso, é um homem muito popular ainda na França. E vale muito a pena ler ele. Então, se você nunca leu Victor Hugo, comece pelo maior de todos. Comece pelos Miseráveis. E se você já viu o Corcunda de Notre Dame, vale muito a pena ler o livro. Porque tem muitas questões sociais, de religiosidade, de crítica. E Victor Hugo salvou Notre Dame uma vez. Falta só agora salvar os Miseráveis. Um abraço para você, bom final de semana.